Steve Jobs, o eterno fundador da Apple, não deixava seus filhos tocarem no iPad. Bill Gates proibiu seus filhos de usarem celular até os 14 anos. Mark Zuckerberg, o homem que investiu tão pesado no metaverso que fez a empresa mudar de nome de Facebook para Meta, diz que deseja que suas filhas conheçam primeiro o mundo real antes do digital. E Tristan Harris, ex-designer do Google, que hoje dedica sua vida a alertar sobre o vício que ele mesmo ajudou a criar. É curioso, não? Os criadores do vício vivem tentando escapar dele. Essas pessoas que eu citei sabiam exatamente o que estavam fazendo quando criaram os algoritmos. Basicamente, elas projetaram o que nós chamamos de loop de dopamina, você já deve ter ouvido falar. Cada notificação, cada rolagem de tela funciona como uma microdose de prazer, imprevisível, viciante, irresistível. Mas sabe de uma coisa? Talvez o problema não seja o algoritmo, mas o espelho. Ou melhor dizendo, o reflexo dele. O feed não cria o vício. Ele oferece um extenso menu do que já somos viciados. Cada clique, cada curtida, cada segundo de atenção são só confissões de culpa. E quando você entender isso, vai perceber que o algoritmo não te manipula, ele te reflete. Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje a gente vai mapear esse ciclo inteiro. Vamos tentar entender em 4 pontos principais porque o algoritmo virou esse buffet das nossas próprias misérias. No fim, a gente vai montar um plano de ação rápido, real, com um modo de agir para recuperar o controle da dopamina, reprogramar o feed e a gente vai voltar para o modo criação em vez do modo eterno consumo. Seja bem-vindo ao canal Mapeando Mentes. Aqui a gente fala de crescimento pessoal, investimento, finanças, empreendedorismo, todo tipo de assunto que faz a gente crescer na vida. Durante essa apresentação eu vou fazer um PDF que vai estar disponível para você na descrição desse vídeo no YouTube. Sem mais delongas, bora para a apresentação, vamos discutir esse tema. Ok, o algoritmo então é um self-service das nossas misérias, das nossas mazelas, como você pode ver aí. Nenhum de nós está imune desse mecanismo milenar chamado dopamina. Eu que vos falo, não estou numa situação de superioridade, porém estamos todos juntos na mesma luta aqui e eu vou dar minha contribuição naquilo que eu puder te ajudar nesse tema aqui. Seguindo então para a nossa apresentação, já entrando direto no tema, nesse livro Minimalismo Digital para uma Vida Profunda em um Mundo Superficial, Cal Newport relata um fenômeno curioso. E aí eu retomo o que eu falei no início desse vídeo. Steve Jobs não deixava seus filhos mexer no iPad. Bill Gates colocou uma regra que os seus filhos não usariam o celular até os 14 anos de idade. Mark Zuckerberg, que investiu pesado no metaverso, disse que deseja que seus filhos vivam no mundo real antes de viver no digital. Evan Spiegel, criador do Snapchat, ele e a esposa limitam o tempo de tela dos filhos a 1 hora por semana. E esse camarada, que é o Tristan Harris, que foi designer, funcionário do Google, que depois de conhecer tudo ali por dentro da máquina, decidiu que iria revelar para o mundo a questão do vício digital. E ele aparece num documentário aí na Netflix, se você quiser assistir, se chama The Social Dilemma. Ele chega a dizer abertamente, e aqui eu estou citando, esses produtos tecnológicos não foram criados por pessoas más, mas para gerar lucro. A consequência não intencional é que criaram um sistema que está rasgando o tecido social. Ele deixa muito claro e não poderia colocar melhor, ele está rasgando o tecido social. A gente vai ver até um caso muito grave que afetou a vida de uma menina nos Estados Unidos, daqui a pouquinho. Na minha modesta opinião, as tecnologias que eles criaram, e seus engenheiros e etc., para capturar a atenção de bilhões de pessoas, funcionou muito bem, é por isso que estamos falando isso aqui hoje. O que eles não sabiam é que isso seria extremamente destrutivo. E sinceramente cabe até uma reflexão que, sabendo de antemão que seria destrutivo, se eles não criariam da mesma forma, em razão do lucro que o algoritmo proporciona para as inúmeras plataformas e serviços digitais do mundo, né? Então, em resumo, tem uma frase aqui, um ditado popular, que em casa de ferreiro, né, espeta de pau. Algumas pessoas chegam a chamar esse fenômeno de paradoxo do Steve Jobs. Criou a Apple, mas não deixa o filho usar o iPad. E para ficar aqui para nossa memorização, a frase que eu citei desse cara aqui que trabalhou no Google. Uma vez feita essa introdução ao tema, vamos falar do mecanismo. Qual que é o mecanismo do loop da dopamina? O mecanismo que eles criaram é baseado num conceito estudado na neurociência, que é basicamente a ciência do hábito, porque com o hábito se forma, é a questão do reforço. Nesse livro aqui, eu já falei dele aqui no canal outras vezes e vou falar sempre. Eu não poderia jamais deixar de recomendar esse livro. Uma hora eu vou falar da importância que ele tem na minha vida, chama O Poder do Hábito. O autor, que é o Charles, chega a compartilhar aqui
essa rotina de formação do hábito na vida de um macaco. Existe uma deixa, ou seja, um sinal que leva o macaco ao puxar uma alavanca, ele recebe a recompensa e com isso tem o reforço, a criação do hábito. Basicamente é o loop da dopamina. Ele tem a expectativa, quando existe a deixa, ele executa a ação e tem a recompensa dele. Esse livro entra em inúmeros detalhes sobre a formação do hábito e fala da questão dopaminérgica de uma maneira tão científica que, de fato, ele chega aqui a nos exemplificar que o mesmo mecanismo usado para viciar ratos no laboratório ou adestrar macacos é o que ocorre na nossa mente. O cérebro chega a associar o gesto físico de tocar, aqui no caso na alavanca, né, com o release, com o disparo da dopamina no cérebro. O que a gente tem então em seguida é uma retroalimentação, uma autoalimentação desse sistema, nada diferente do que acontece aqui no feed, que é desenhado, projetado para você ficar retroalimentando ali expectativas e tendo microdoses de prazer, microdoses ali de expectativa, que também não é nada diferente do pessoal que fica apertando o botão lá nos caça-níqueis nos Estados Unidos, nos cassinos por lá, que é a coisa mais deprimente. É o mesmo mecanismo dos aplicativos de aposta, dos sites de aposta, das bets e etc. Em resumo, foi pensado para ser irresistível, meu irmão. Por isso funciona muito bem, porque fica ancorado num sistema milenar que existe na nossa cabeça. Certo, uma vez explicado o mecanismo, e se você quiser aprofundar, fica aqui a recomendação de leitura. Vamos estudar então 4 pratos principais desse self-service do algoritmo. Começando já de uma vez pelo prato da recompensa. Por se tratar então do mecanismo tão antigo esse da dopamina que existe no nosso cérebro, que tem a ver com a sobrevivência dos nossos ancestrais, a gente pode chegar à conclusão de que o nosso cérebro busca por dopamina, ele não busca por sentido. Buscar por sentido, por entendimento, dá trabalho demais. Buscar pelo prazer é mais fácil. Por isso, o celular vicia tanto. Nesse livro aqui, Nação Dopamina, da doutora Ana Lembre, que eu também tenho ele aqui, já falei outras vezes, vou continuar falando porque eu acho esse assunto aqui fascinante. A autora chega a compartilhar conosco de maneira muito sincera que ela foi se viciando no Kindle dela a consumir ali literatura levemente apimentada e depois ela foi num crescendo ali de necessidade de cada vez mais dopamina, ela já estava de fato buscando literatura erótica. É muito corajoso da parte dela compartilhar isso no livro, já que ela é uma autora respeitada, uma doutora, uma pesquisadora. Mas ela faz isso para mostrar que afeta todo mundo. Ninguém está imune desse sistema. Se você é humano, você tem esse sistema dopaminérgico. Não tem o que fazer. Em resumo, a questão da recompensa é tão forte que o seu cérebro, ainda que não fosse adestrado pelo algoritmo a buscar a recompensa, ele buscaria de qualquer forma, porque foi isso que os nossos antepassados fizeram até o nosso desenvolvimento como humanos. O primeiro mecanismo, então, é esse da recompensa. Se a recompensa vem fácil toda hora, sem esforço, seu cérebro para de buscar propósito na vida. E isso é uma abertura grande ali na nossa psique para depressão, para baixa autoestima, para sentimentos de desvalor que afetam tanta gente hoje em dia. Indo para o próximo prato, o prato do espelho. O feed, ele não mostra pra gente o mundo, ele mostra pra gente o que nós desejamos, ou seja, ele nos mostra a nós mesmos. Tem um cara que eu considero um mentor na minha vida, inclusive, já falei dele outras vezes, o Naval Ravikant. Ele tem uma frase que eu vou ler aqui pra vocês, que é a seguinte: as pessoas mais poderosas do mundo hoje são aquelas que estão escrevendo os algoritmos do Twitter, do Facebook e do Instagram, porque elas controlam a disseminação da informação, elas estão programando a cultura. E a nossa cultura atual é a cultura de buscar recompensa imediata em tudo. E grandes companhias no mundo todo já perceberam isso e usam o algoritmo em favor delas para obter mais lucros. Marqueteiros usam isso para obter seus resultados. Políticos usam essa questão do algoritmo para obter poder, para obter uma plataforma. Grupos políticos de causas sociais, tanto a esquerda quanto a direita, usam os algoritmos a seu próprio favor para atingir seus fins. E voltando mais uma vez no livro O Poder do Hábito, uma das histórias que mais me marcou quando eu li foi a companhia Target, que é uma grande empresa lá de varejo nos Estados Unidos. Lá no começo dos anos 2000, quando ela ainda estava estudando essa questão comportamental dos seus clientes, ela contratou grandes cientistas de dados para analisar os perfis de compras, os hábitos de compras dos seus clientes, de tal forma que o algoritmo desenvolvido por eles conseguia prever quando uma mulher estava grávida antes mesmo
da mulher grávida saber, da própria gravidez. Para pra pensar, hábitos de consumo, gastos numa plataforma online, com cartão de crédito, seja nas lojas físicas, dão subsídio para uma corporação entender como a pessoa age, de tal forma que esse saber pode ser usado para manipular a pessoa. Isso é fascinante e perigoso, Em resumo, eu chamo de o prato do espelho porque o algoritmo é um espelho digital. Ele observa o que você está olhando e ele te multiplica esse conteúdo, potencializa o seu feed. Por exemplo, se você busca conflito, ele vai te mostrar isso. Quem está no Twitter sabe muito bem, discussão política é o que mais prevalece por lá. A grande imprensa também sabe disso, usa isso nos seus portais. Se você busca violência, o aplicativo vai te dar violência. Se você busca sensualidade, o algoritmo vai encontrar sensualidade para você, de verdade. Indo para o próximo prato, que eu gostaria aqui de exemplificar chamando de o prato da escassez, uma das coisas mais poderosas que a rede social consegue colocar na nossa cabeça é o sentimento de escassez, o sentimento de que alguma coisa vai acabar. Isso até criou uma expressão chamada FOMO, né? Fear of Missing Out, que é um fenômeno daquilo que ocorre no nosso cérebro quando a gente está em contato ali com algum tipo de conteúdo e nos dá aquele senso de urgência de que eu não posso ficar de fora daquela situação, seja daquele conhecimento que está sendo compartilhado, daquela compra, daquela venda, daquela oportunidade. Você não pode ficar de fora. Então isso também cria ali uma certa urgência, um senso de que você tem que pertencer de qualquer forma àquilo que está acontecendo, você tem que interagir. Você já deve ter notado, por exemplo, em plataformas de compra, sites de compra, que você está navegando ali e às vezes ele te informa que só tem 2 produtos daquele, vai acabar rápido. O que é isso? É o algoritmo te manipulando para você finalizar uma compra rápido. Você também já deve ter passado por essa experiência. Vamos supor, você está pesquisando por empreendedorismo ou um side hustle, alguma atividade que você vai fazer para ganhar mais dinheiro. Aí você começa a pesquisar aquela atividade específica. O algoritmo começa a te mostrar aquilo e você vai entrando ali numa ansiedade, numa crise de desespero, achando que você tem que consumir tudo que existe sobre aquilo. Nunca é suficiente, você ainda não viu o suficiente e você fica aí nesse gancho, nesse ciclo infinito, retroalimentado por esse senso de escassez. Paradoxalmente, é um senso de abundância, porque o feed não acaba, é infinito. Se você começa a pesquisar um assunto, é infinito, ele não para. Eu falei de um dos efeitos colaterais disso no vídeo Saber Demais, Fazer de Menos. Vou deixar um card aqui para vocês poderem assistir e examinar mais essa questão. Indo já para o próximo prato e o último, que é o prato da passividade. Autoexplicativo, mas vale a reflexão. O algoritmo ele recompensa a sua inércia. Quanto mais parado na vida você for, mais tempo gastando a ponta do seu dedo no feed, mais valioso você se torna para a plataforma. Na era em que se usa a atenção como moeda de troca, o que os aplicativos estão fazendo é nos transformar em produtos. Eles vão coletando nossos dados para treinar o algoritmo, nos mantendo mais tempo nas plataformas e no feed, e com esse dado eles vendem espaço para anúncio. Logo, se a plataforma é de graça, o produto é você, o produto somos nós. Aqui no YouTube funciona assim. A passividade, ela é então uma prisão dourada. O sujeito está lá nesse ciclo de obter pequenas doses de prazer, mas quanto mais inércia e passividade, menos ele faz por si mesmo e mais pela plataforma. Eu falei que a gente ia examinar um caso, então já vamos entrar nele. Veja esse caso aqui dessa menina. Essa adolescente americana se viciou de tal forma no celular que depois ela chegou ao vício em álcool e drogas. Ela passava noites e noites usando o celular, chegava a usar o celular de 8 a 10 horas por dia. Isso nós estamos falando de 2017, conforme a gente consegue ver aqui na manchete. Hoje talvez 8, 10 horas aí esteja virando aí a normalidade em certas famílias. Se você for considerar multiplataformas, né? A pessoa está no celular, mas está no Netflix, na TV, depois ela está no PC, depois ela volta pro celular, está no iPad, pode chegar muito mais que isso. Mas o uso dela foi tão intenso e por tanto tempo que ela basicamente se viciou mesmo no celular. Ela teve episódios de depressão profunda, chegou a pensar em suicídio. A família conseguiu intervir a tempo, graças a Deus, e hoje ela está recuperada e ela dedica a vida dela a conscientizar outras pessoas a respeito dos perigos do vício em rede social, em celular. A matéria diz que a Brooke, que é o nome dessa adolescente, chegou a passar 20 meses em um centro de reabilitação especializado em dependência digital e abuso de substâncias. O tratamento envolve abstinência total de redes, terapia cognitivo-comportamental e reconstrução da rotina
rotina real, ou seja, rotina de sono que foi quebrada por causa do uso do celular, rotina de alimentação, porque a pessoa que está o dia inteiro navegando até se esquece de alimentar, e a rotina de convivência com as pessoas dentro de um lar, dentro de uma casa, né? Mas falar de uma adolescente, uma menina, talvez seja uma realidade muito diferente da nossa, homens. E os homens que estão me ouvindo aqui vão se identificar exatamente com o que eu tenho a dizer agora. Por toda a internet proliferam fóruns e sites que prometem ajudar ou que reúnem pessoas que buscam ajuda nas seguintes áreas. No surf, que é pessoa que gasta o tempo navegando na internet demais, né? NoFap, que tem a ver com vício em pornografia, masturbação. Digital Detox, que é um assunto que está sempre viralizando nas redes sociais. E, inclusive, o vício em videogame, Stop Gaming, que já é um trend, já é uma coisa que está ganhando espaço em várias plataformas, porque surgiram, inclusive, serviços que mantêm streaming de videogames o dia inteiro e mantêm as pessoas o dia inteiro assistindo sobre videogame e jogando videogames. Mas tem um movimento contrário, que é o movimento de parar de jogar, para tentar conscientizar os homens. Isso afeta muito mais os homens do que as mulheres. Então essa é a realidade dopaminérgica da vida de muitos homens. É muito triste. Vamos para a parte final, que é a proposta de uma prática para a gente tentar quebrar esse ciclo aí. Como é que a gente vai resolver isso então? O primeiro passo é reconhecer de fato o espelho. Entender que você não está sendo manipulado pelo feed. Você está alimentando o feed com informação e ele está te mostrando o que você quer ver. Porque você clicou e ele te mostrou. E aí, depois que ele te mostrou, você clicou de novo e ele vai te mostrar mais. Primeira coisa é reconhecer isso. Então, você vai parar de clicar. Normalmente, no Instagram, no Pinterest, nas outras redes sociais, você vai ter ali no cantinho da imagem, embaixo ou em cima dela, 3 pontinhos onde você vai clicar e não ver publicações como essa. Não me senti bem ao ver essa publicação. Não sugeri publicações com esse tema. Não sugeri publicações de fulano de tal. E você vai controlando o seu feed. Primeira coisa. E isso é basicamente alterar o cardápio. Você está mudando aí sua alimentação digital, dizendo para o aplicativo o que você não quer. Você faz isso, conforme eu disse, nos 3 pontinhos ali, normalmente na imagem tem, mas você faz isso também clicando em coisas que você quer que o aplicativo mude e passe a te mostrar. Então vamos dizer que você queira seguir o Mapeando Mentes nas redes. Ele automaticamente vai te mostrar perfis parecidos com o Mapeando Mentes. Então você vai ter que encontrar conteúdos de valor, pessoas que mostram esse conteúdo de valor, para você começar a seguir essas pessoas e entrar num loop positivo. Alterar o seu cardápio digital. A responsabilidade é sua, só você pode fazer isso. O aplicativo não vai fazer sozinho. Um terceiro passo que pode ser feito é praticar um jejum digital, é isso mesmo. Ficar longe das redes sociais por um tempo e cuidado com os sinais de abstinência, que tem gente que chega a ter crise de ansiedade por causa disso. Então, se o seu uso for muito intenso, vá devagar. Mas se o seu uso for moderado e você vendo que está saindo do controle, para você é muito mais fácil de corrigir o curso. Então, pratique um fim de semana de uso restrito, por exemplo. Você coloca que vai usar somente na parte da manhã. Outras dicas que eu já vi por aí, tem neurologista que fala, que é acordar de manhã, nunca consultar o seu celular como uma primeira coisa do dia. Não faça isso jamais. Vá no banheiro, ou faça uma oração, beba água, faça um alongamento, faça uma meditação na cama, e aí sim, depois de despertar, você vai usar o celular. Eu confesso que uso o celular na cama, mas é um uso que está diminuindo muito, graças ao processo de reflexão que eu tô, exatamente por estudar essa matéria, reconectar com esses livros que eu tô voltando a ler e tô gostando muito. E a quarta e última dica aqui é você sair do estado de consumo para o estado de criação. Se eu pudesse resumir esse vídeo numa única dica, a mais valiosa seria essa aí. Quando eu comecei com projetos na minha vida pessoal, como por exemplo esse canal no YouTube, ou seja, quando eu entrei no estado de criação, num propósito, num side hustle, numa atividade que me obriga a criar para entregar algo para alguém, eu diminuí ridiculamente, astronomicamente, a quantidade de tempo que eu gasto consumindo coisas na internet. Vai por mim que funciona demais. Então, começa a produzir um texto, uma música, um projeto financeiro, um projeto de leitura, começa a fazer coisas úteis, começa a criar para mostrar para os outros, para entregar para os outros, e você vai ver que sua necessidade de consumir vai diminuir muito. Então essa é a dica principal desse livro. Começa a criar mais e consumir menos. É o que mais importa. No fim, lembra também dessa dica aqui, reconheça o espelho. O algoritmo ele é neutro. O problema é o reflexo, é o que ele nos mostra. Ele nos mostra que a gente está doido para ver. Então homens viciados aí na sensualidade feminina,
Fica o questionamento para vocês. Será que vale a pena você tá ali? O que você tá perdendo se você deixar de seguir aquela pessoa? É só uma mulher de calcinha? Por que você tem que seguir essa mulher que tá mostrando sensualidade o tempo todo? Qual que é a dificuldade de bloquear ou de excluir? Pensa, é só mais uma foto de mulher de calcinha. A pergunta não é como é que eu vou fugir do algoritmo. A pergunta é como é que eu disciplino o algoritmo, ensino pro algoritmo a me mostrar coisas que são realmente boas para mim. Além dos livros que eu recomendei aqui, O Poder do Hábito, Nação Dopamina, eu quero deixar também recomendado para você um vídeo meu que pode te ajudar muito nessa reflexão sobre a dopamina, que é o que acontece com o mundo quando os homens se distraem. Vou deixar um card para você aqui, que é uma reflexão sobre como é que a dopamina pode causar até tragédia na vida das pessoas. Eu vou me despedindo por aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa sua curtidinha, se inscreve no canal, que eu vou sempre trazer esse tipo de conteúdo aí para melhorar nossas vidas. Eu vou ficando por aqui, agradeço a audiência e te encontro no próximo vídeo. Valeu!